Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui hoje, né, para falarmos um pouco a respeito de estereótipos e preconceitos, e isso relativo às brasileiras no exterior. E para falar dessa temática, nós teremos aqui a professora doutora Camila Craveiro, né? Então, espero que vocês entrem, né? Comecem a entrar e logo teremos a nossa convidada. E desde já eu já agradeço as pessoas que já estão entrando, né? Obrigada por vocês estarem aqui conosco e podermos compartilhar nesta noite, né? Um pouco dessa prosa que eu acho muito importante, bem pertinente, de estar falando, né, a respeito desses estereótipos e dos preconceitos das brasileiras no exterior, né? Ela vai estar falando um pouco a respeito disso. Boa noite, professora Boa Camila. noite. Tudo bom, professora Keila? Tudo bem? Que satisfação tê-la aqui, a gente poder bater um dedo de prosa. É verdade, é um prazer também aqui da minha parte. Eu estava conversando já com algumas pessoas que já entraram na live, né? Do como é Uhum, importante falar a respeito desta temática que você sim. conversará conosco hoje. Pessoal, eu tenho feito desde ontem, na verdade, né? Porque a gente vai falando a respeito de inclusão com as pessoas e cada vez que vem alguém aqui, a gente aprende um pouquinho mais com as pessoas, né? E por mais que eu fale de inclusão, eu não tinha me atentado para essa questão da audiodescrição para as pessoas com deficiência visual. Então eu vou me autodescrever para que as pessoas que possivelmente estejam assistindo ou irão assistir depois possam visualizar, né, a partir da minha descrição como que eu estou. Então eu sou uma mulher de estatura média, branca, tenho cabelos pretos curtos, estou usando um brinco de argola, estou usando um batom vermelho, uma blusa jeans, né, sem manga. Atrás de mim tem uma estante, algumas estantes, né, com livros, né, que é a minha pequena biblioteca, né, de alguns livros que ganhei. Então, essa é a minha audiodescrição. Se a professora Camila quiser se autodescrever também, fique à vontade. Se quiser que eu faça audiodescrição também, eu posso fazer. Pode fazer, Keila, deixo para você. Então, a professora Camila, que é a nossa convidada, é uma mulher, ela está sentada, mas acredito que ela seja alta, ela é branca, Hum, né? Tem um cabelo liso, ao que chega aos ombros, ela usa óculos de grau preto, ela tem um batom vermelho de cor leve, né? Um batom mais leve, vermelho. Ela usa uma blusa de alça e atrás dela tem uma parede branca e uma porta na cor de madeira de tom bege, vamos dizer assim. Então, esse é o nosso ambiente do qual estamos falando, né, professora Camila? E para obrigada, Keila. isso, e para começar o nosso dedo de prosa, eu quero começar com um momento cultural, que é a leitura de um conto aqui da Clarice Lispector, Aprendendo a Viver, Sentir-se Útil, que eu acho que vai casar um pouco com a nossa fala. Exatamente quando eu atravessava uma fase de involuntária meditação sobre a inutilidade da minha pessoa, recebi uma carta assinada, mas só darei as iniciais. Cada vez que me encontro com a beleza de suas contribuições literárias, vejo ainda mais fortalecida minha intensa capacidade de amar, de me dar aos outros, de existir para o meu marido. Assinada HM. Não fiquei contente por você, HM, falar na beleza de minhas contribuições literárias. Primeiro, porque a palavra beleza soa como enfeite, e nunca me senti tão despojada da palavra beleza. A expressão contribuições literárias também não adorei, porque exatamente ando numa fase em que a palavra literatura me eriça o pelo como o de um gato. Mas, HM, como você me fez sentir útil ao dizer-me que sua capacidade intensa de amar ainda se fortaleceu mais. Então eu dei isso a você? Muito obrigada. Obrigada também pela adolescente que já fui e que desejava ser útil às pessoas, ao Brasil,
a humanidade, e nem se encabulava de usar para si mesmas palavras tão importantes. É um poema dela, Sentir-se Útil, Clarice Lispector, Aprendendo a Viver. Então é isso, muito obrigada pelo momento. E deixo, né, agora com a nossa convidada para estar falando, né, a respeito das brasileiras no exterior, estereótipos e preconceitos. Fique à vontade, professora Camila. Obrigada, Keila. Eu espero que seja de fato uma conversa informal, tá? Quando você quiser Sim, interromper também, quiser tá colocar bom. alguma pergunta que surja aí também no chat, fica à Tá. vontade. Eu vou contar um Você pouquinho do prefere meu que deixe os percurso. comentários, então? Você prefere que deixe? Pode, pode, para mim não atrapalha, tá? Tá bom. Uhum. A gente já está aí há 6 meses de aulas síncronas, né, remotas, e acaba se acostumando com a ferramenta. Verdade. Então, eu vou falar um pouquinho do meu percurso e o porquê da escolha desse tema que eu fui a Portugal para fazer o doutoramento. Eu sou publicitária, sou professora universitária há 15 anos, dou Se aula sinta hoje. presente, né, professora Camila? Não, imagina, fica tranquila, Perdoa. fica tranquila, é informal. Eu leciono no Centro Universitário de Goiás, Unigoiás, sou coordenadora do curso de publicidade lá. E em 2014, se não me engano, eu tive contato com uma amiga que foi para Portugal para fazer o mestrado. Até então, não passava pela minha cabeça ainda a vontade de fazer o doutorado. Eu fiz o mestrado muito cedo, saí da graduação, fui direto para o mestrado. E aí, é claro que isso teve prós e contras, mas no meu fiel da balança eu achei que foram mais contras. E eu precisava de uma maturidade, tanto intelectual quanto de mercado. E eu fiquei esperando isso acontecer. Eu esperei quase 10 anos, na verdade, porque outras demandas surgem, né? E aquilo não estava mesmo no meu radar. Quando essa amiga interrompeu o mestrado, né, na metade, e ela foi me relatar o porquê, aquilo me acendeu o desejo de investigar aquele fenômeno. Então, era uma mulher branca, loira, inclusive, que tem até a cidadania também italiana, e na faixa dos 40 anos, já era professora aqui no Brasil, da área de marketing, e ela falou que ela simplesmente não conseguiu suportar a maneira com que ela era tratada, especialmente dentro da universidade durante o mestrado. E foi me contar dessa coisa da brasileira ser racializada e sexualizada, em alguns contextos, e eu fico realmente surpresa disso acontecer ainda dentro da universidade, que devia ser o espaço da diversidade, da promoção da empatia, da alteridade, né, de ver a diferença como algo positivo e não ser rechaçado. E ela disse coisas do tipo, em uma aula sobre, acho que marketing, promoção de vendas, que o professor foi dar um exemplo de uma promoção de vendas que não tinha corrido tão bem, porque houve algum tipo de maquiagem ali do sorteio. E aí ele volta para ela e refere que ela devia estar acostumada com isso, porque brasileiro faz muito dessas coisas, né, ilegais e tal. E aí ela simplesmente falou, olha, eu não consigo, eu estou sozinha aqui, é uma cidade muito pequena, eu não consigo fazer amizades ou ter algum estreitamento de laços mais profundos e eu vou embora. E aí eu me percebi ainda comprando aquela ideia de Portugal como país irmão, né? Uhum, Que é o que às vezes a gente vê repercutir na mídia aqui. sim. Como a gente vê que a gente sabe, né, que a sociedade e a nossa realidade ela é construída discursivamente, o tipo de discurso hegemônico que chegava até mim era esse. Em Portugal, nosso país irmão, e havia até uma certa também desvalorização, as pessoas quando falavam que iam para a Europa nunca era Portugal, né? Era Itália, França, até Espanha, mas não se referiam muito a Portugal. Aquilo me causou estranheza, e eu acho que foi justamente o estranhamento, e tem um autor que eu gosto muito, que é Sklovsky, que ele fala que o estranhamento é onde nos coloca para pensar aquele fenômeno, né? E foi o estranhamento que me causou o desejo de conhecer um pouco mais. Coincidentemente ou não sei também se foi uma confluência do universo para isso acontecer,
estava se celebrando 10 anos do movimento Mães de Bragança, em Portugal, que foi um movimento que eu nunca tinha ouvido falar aqui no Brasil. E o que aconteceu? Bragança é uma cidade muito pequena, já ali na fronteira com a França, desculpa, com a Espanha, e em 2003 houve ali um movimento da sociedade amparado pela igreja e inclusive também pelo aparato policial da cidade. E tudo isso começou com as mães que se sentiram extremamente revoltadas, lesadas, porque os maridos estavam abandoná-las por causa das brasileiras que ali estavam para a prostituição. Então, elas conseguiram expulsar essas brasileiras, fechar algumas casas de alterne, né, que é o nome das casas lá, que se dedicam ao comércio e ao mercado sexual. E essas mulheres foram expulsas e o que elas fizeram foi atravessar a fronteira para a Espanha e trabalhar de lá. Só que a economia de Bragança sentiu. Travou um pouquinho. Dessa expulsão das brasileiras. Acontece que em 2003, quando esse movimento ganhou forma, ele se espalhou pela Europa por meio das mídias, principalmente da revista Time, que teve como capa justamente isso, e as imagens que foram mediatizadas eram imagens extremamente ruins para as brasileiras, porque colocavam mesmo mulheres com pouca roupa na frente daquele que é o símbolo de Bragança, que é o castelo, e às vezes, muitas das vezes não aparecia o rosto, era só a bunda da mulher, e isso correu à Europa. Então, não é que não houvesse antes uma associação da brasileira com a hipersexualização e na ponta disso tudo com a prostituição, mas é que a partir desse momento essa imagem foi consolidada. E aí, quando eu fui começar a estudar sobre isso e ver também esse movimento, li alguns autores portugueses que escrevem sobre isso, inclusive o sociólogo José Paz tem muita coisa escrita a respeito. No mesmo ano, em 2014, teve um movimento em Coimbra, na Universidade de Coimbra, que era contra a xenofobia. Então, era um movimento para a eleição do DCE, né, do Diretório Central de Estudantes, e eles utilizaram o mote da xenofobia e colocaram vários estudantes que já se sentiram discriminados segurando cartazes com frases que lhes foram proferidas. E quase todas as frases que se referiam a estudantes brasileiras eram frases que as colocavam no lugar de serem fáceis, serem mulheres disponíveis sexualmente, ou que ali estavam também para poder conseguir um casamento e uma cidadania europeia. Então, tudo aquilo foi me despertando e, ao mesmo tempo, criando um arcabouço teórico de um fenômeno e de aparecer uma questão, problema que para mim antes não era visível, não era, era totalmente invisibilizado. Então, foi por algo que eu posso dizer do senso comum que me despertou a ideia de uma pesquisa, uma investigação no âmbito do doutoramento. E aí, a partir disso, eu fiz um projeto e fui selecionada pela CAPES para poder fazer o doutorado pleno lá em Portugal. E eu passei 3 anos lá, de 2015 a 2018, investigando justamente esse fenômeno, de quais são os estereótipos e as situações vividas pelas brasileiras em face das portuguesas, principalmente, elas quase sempre se referiam às mulheres portuguesas e, em alguns casos mais específicos, aos homens portugueses, quando tinha a ver com a questão da hipersexualização. Então, basicamente, foi esse o percurso para chegar até lá, né? Começar a desenvolver o trabalho. O que algumas pessoas perguntam, você sofreu algum tipo de preconceito, de discriminação? Sofri. Sofri principalmente no momento em que eu queria alugar uma casa e como eu fui sozinha primeiro, meu marido só pôde ir 2 meses depois, eu simplesmente não conseguia. Eu ligava às pessoas, até imobiliárias, já diziam que tinha sido alugada,
Algumas vezes marcavam e depois desmarcavam bem em cima da hora. Então, estava realmente complicado. E em duas situações pontuais, os portugueses são bastante frontais, né, como eles gostam de dizer, eles são diretos. Eu ouvi da imobiliária que o proprietário do imóvel não alugava para brasileiros nem angolanos. E aí você fica, poxa, mas agora eu vou para onde, né? Eu estou aqui, eu sou estudante, eu ganho uma bolsa do governo brasileiro, eu não estou aqui para roubar o emprego de ninguém, eu estou aqui dentro do âmbito da universidade, da investigação, e mesmo assim nada disso era relevante, porque eu não chegava a ter a oportunidade de me apresentar. E isso é a grande armadilha dos estereótipos, né? O estereótipo, ele é reducionista. Ele não é sempre negativo, existem sim estereótipos positivos, mas ele é reducionista e ele te coloca em certas categorias que você fica amarrada a elas. Então, eu costumo comentar em debates ou com meus alunos também que eu não sabia o significado de ser brasileira até viver em Portugal. Eu já tinha ido à Europa algumas vezes como turista, sempre fui muito bem tratada, mas o que acontece é que normalmente eu não usava a minha língua. Eu falava em inglês, eu falava em espanhol. E no momento que você está em Portugal e você fala a língua portuguesa, o seu sotaque já te categoriza, é brasileira. E com isso vem todo o estereótipo da brasilidade, que é o estereótipo que eu comecei a pesquisar e cheguei até ele também por causa de uma tese, que é do Machado, e ele fala que nós brasileiros somos categorizados basicamente sobre quatro adjetivos: da submissão, da simpatia, da alegria e da hipersexualidade. Então, basicamente, quando se fala em brasileiro ou brasileira, é isso que vem à mente, é sobre esse recorte que a gente é visto, que a gente é entendido. Professora, não sei, se quiser me interromper, se quiser alguma Não, pergunta, pode alguma continuar. coisa. Porque assim, vou esperar você esboçar toda a sua pesquisa e depois eu faço algumas perguntas que o pessoal me enviou, tá? Para você completar Ok. o seu raciocínio, tá? E aí o que eu fui perceber é que não é todo mundo que passa pelas mesmas experiências, né? E isso é lógico, assim. Existem brasileiras que estão em Portugal e que vão relatar que nunca sofreram preconceito. Mas, quando a gente pensa dentro do paradigma da interseccionalidade, que é aquele sobre o qual eu fiz a pesquisa, e foi uma pesquisa de histórias de vida, então eu fui atrás dessa técnica em específica de pesquisa, porque ela me interessa a partir do momento em que eu a considero extremamente feminista, por dar voz àquelas que normalmente não têm voz, principalmente dentro da academia. Então, ela é inclusiva, ela é democrática, ela é política. E eu acredito nas histórias de vida como um instrumento de gerar a empatia, de trabalhar a empatia. Então, eu fiz 20 histórias de vida com mulheres brasileiras espalhadas no território português, então, desde o Algarve até o norte, em Braga, que foi a cidade em que eu morei primeiro. E dentro dessas histórias de vida, para mim ficou muito claro que as categorias identitárias sobre as quais nós estamos representadas, elas fazem toda a diferença no momento de integração à sociedade acolhida. Ah, como assim? É preciso identificar quem é essa migrante que está falando. Qual é a raça dela? A gente não pode falar em raça, né? Não é um conceito cientificamente válido, mas ele permanece por causa do racismo. Então, qual seria a raça, a cor ou a etnia? Qual é a idade dessa mulher? E, principalmente, qual é a classe social em que ela está? E o estatuto migratório. Ela entrou em Portugal de maneira documentada ou indocumentada? A gente também não fala em migrante legal ou ilegal, porque ninguém é ilegal. Mas ela chegou ali com os documentos ou não? Então, é na confluência dessas questões identitárias que a gente vai perceber que essa migrante tem uma capacidade maior ou menor de agência. O que é agência? É a gente ter não só a submissão a determinados fatos ou fenômenos, mas ter também a capacidade de resistência, a capacidade de se colocar enquanto protagonista e não só enquanto aquele que sofre
o que está vindo de fora em termos de preconceito e discriminação. Então, quanto mais essa mulher se aproxima do fenótipo, do imaginário social do que é a brasileira, ou seja, quanto mais mulata ela for, quanto mais a classe social dela for uma classe vulnerabilizada, se ela entrou ali indocumentada, se ela está dentro de uma faixa etária ainda jovem de idade, mais ela vai sofrer com discriminação, com preconceito. Então, eu entrevistei mulheres, por exemplo, que entraram em Portugal casadas com portugueses, que tinham um estatuto social alto, então uma médica branca, e ela me falou, ela falou assim, olha, Camila, não, nunca sofri preconceito e acho, inclusive, curioso que tantas brasileiras digam isso. Por quê? Porque dentro do círculo para onde ela foi, aonde ela se inseriu e aonde ela participa, isso de fato não acontece, ou acontece muito pouco, ou é de uma maneira tão Velada, né? maquiada, velada, que ela sequer sente, né? Porque ela não está na defensiva. Essas outras mulheres, porque desde o momento em que elas entram, elas têm que se colocar na defensiva, qualquer olhar diferente é sentido. E não para por aí, né? Eu tive entrevista com uma mulher, por exemplo, que ela ela teve uma situação de trabalho análogo ao trabalho escravo para um diplomata. Então ela não tinha direito de sair dali, ela dormia num colchão muito fino, quase não tinha roupas de frio, chegou lá no inverno. Então, uma mulher que veio aqui do Centro-Oeste, ela falou, Camila, eu nunca tinha sentido tanto frio na minha vida, eu não sabia o que era aquilo. E um pouco depois ela foi com eles para a Alemanha e lá ela conseguiu fugir com a ajuda da polícia e foi para Portugal. Então, assim, Fugir. são fugir. Ela conseguiu fugir, foi a pé, ela disse para mim, caminhei 2,5 km sob neve na Alemanha, e por causa de compras, alguma coisa que ela fazia com as famílias, ela já tinha identificado o nome das ruas em alemão, e ela sabia mais ou menos a distância da delegacia. E ela chegou lá e falando em português, e falou assim, olha, eu estou aqui porque eu preciso falar sobre o diplomata fulano de tal. Aí eles já começaram a se preocupar. Então, ela fugiu, foi até a polícia, chegou na polícia, fez a denúncia dela, e aí eles ofereceram que ela fosse deslocada. E ela resolveu ir para Portugal. Eu tive relatos de mulheres que passaram fome, que foram com 2 filhos e que não tinham o que comer, que lavavam escadas por 8 euros cada prédio. Então, assim, são condições de inserções que elas são ditadas, sim, pelas categorias identitárias. E aí o preconceito é maior, o racismo é maior, as dificuldades são infinitamente maiores, mas tem uma coisa curiosa, né? Elas não voltaram, elas permanecem lá. Porque eu entrevistei mulheres que estão há mais de 10 anos em Portugal. Então deve ter, e com certeza tem também, pontos positivos, e muitas delas, porque o meu recorte foi com 50 anos de idade ou mais, muitas delas falam da qualidade de vida que elas têm em relação à alimentação e em relação à saúde, porque a saúde pública lá funciona. Então, como que eu vou voltar para o Brasil e não vou ter condições de pagar um plano de saúde e ficar dependendo do SUS? Né? Tem mulheres que nunca voltaram. E aí, quando você desfaz toda essa sua base, você vai voltar para quê? Para quem? Para onde? Com qual identidade? Então, assim, eu acho que a riqueza das histórias de vida, ela se localiza justamente nesse equilíbrio. A gente vê que existem vários vieses, vários lados, várias perspectivas, e que a gente precisa começar a puxar algo que é em comum. E em comum, para mim, apareceu justamente essa questão das pertenças identitárias. Então, quanto mais situada perto de um lugar que é marginalizado, que é da vulnerabilidade, mais elas vão sofrer. E a subjetividade, ela vai ficando uma subjetividade ferida, né? Porque você está naquela sociedade nova, com pessoas que você não conhece, e ali você já está com medo de se inserir. Porque você sabe que você não é bem quista, você não é bem vista.
Então, sim, tudo isso foi aparecendo. E uma outra curiosidade que eu queria colocar, o título da minha tese começa com uma pergunta: se os estereótipos também envelhecem? E o porquê dessa pergunta? Porque a visão que eu tenho dentro dessa investigação é uma visão da decolonialidade ou descolonialidade. Ou seja, muito do que as brasileiras sofrem no exterior, e mais especificamente em Portugal, se deve ainda a uma visão colonialista. Porque quando a gente pega na historiografia brasileira e portuguesa, a gente vai ver que desde que o Brasil começou a ser colonizado, ainda ali no século XVI, século XV, século XVI, as mulheres que aqui estavam já eram consideradas mulheres fáceis, mulheres erradas, porque foram essas que vieram do reino para cá. Então, os estereótipos, eles não envelheceram. Eles permanecem extremamente atuais, só que eles foram ressignificados e ainda se colam nesse corpo que a professora Mariana Selister tão bem definiu, que é um corpo colonial, porque é um corpo entendido como disponível, seja como mão de obra para o trabalho pesado, seja disponível sexualmente. Então, é basicamente dentro desse contexto, desse cenário, que nós brasileiras somos entendidas, especificamente em Portugal, mas não só. Né? Existe resquício disso na Europa como um todo. Inclusive, tem uma página no Instagram que foi criada recentemente, chama Brasileiros Não Se Calam, que tem uma série de relatos justamente desses assédios, dessas discriminações, e começa-se a criar uma rede também de apoio a essas mulheres, jurídica, psicológica, que é uma ação, né, interveniente bastante interessante. Então, acho que e a foi mais ou menos isso. Isso. Assim, a respeito dessa sua fala da questão da descolonização e desse início, né, nessa época do século XV, XVI, mais específico no século XVI, a gente tem também as literaturas brasileiras, né, que no caso do José de Alencar e Iracema, especifica muito isso, né, essa Uhum. questão da Índia, né, seduzir o português e dali já surgir toda essa trama, né, das índias, depois foram para os escravos, mas sempre a mulher sendo vista como algo sexualizado, né, mesmo, e lá no Iracema deixa isso muito evidente, né, na literatura. Sim, e sexualizado e ameaça, né, um perigo, e muito disso E, permanece, sabe? A gente, em algumas situações, mesmo dentro da academia, eu tive relatos de orientandas de doutorado. Uma delas me disse que não conseguia fazer trabalho em grupo com as portuguesas, porque elas não queriam que ela frequentasse a casa delas, com medo por causa do marido. E a meu outra, a Deus. própria orientadora chegou a perguntar para ela num determinado momento se ela não estava ali só procurando marido. Então ela saiu do Que Brasil, foi lá poder de para sedução é estudar. esse que parece Nossa, eu que, acho que a gente é uma coisa. né? Parecendo feiticeira, né? Aquelas assim que chegam, Exatamente. já vão enfeitiçando os pobres, coitados, né? É. Aqueles, São né, tão indefesos, assim, né? vulneráveis, né? É, Que estão ali, coitados, né? Então, gente, assim, realmente tem hora que isso assim chega, dá uma revolta, né? Quando eu dá. tive acesso a tese da professora Camila e depois eu comentei com ela dos relatos, os relatos são muito fortes e depois que, se vocês puderem, né, acessar e ler, vale a pena ler a tese dela, vale a pena ver os relatos daquelas mulheres e é algo muito interessante, eu também achei, na tese que ela comentou, é a questão de não querer voltar. Apesar de todos os sofrimentos da rejeição, né? Mas quer dizer, a situação brasileira, o contexto econômico brasileiro, né, toda a questão de políticas públicas, elas Uhum. preferem, às vezes, ser ferida nisto do que viver sobre essas questões brasileiras envoltas da política, da economia, né, e da falta de trabalho. Não é isso, É. professora Camila? Basicamente isso.
Quando você coloca na balança segurança pública, né, isso é muito falado, porque Portugal ainda é um país que tem muito espaço público gratuito que as pessoas aproveitam e que você sai sem medo, né? Não tem essa Sim. preocupação que existe aqui. Uma das mulheres, eu me lembro que ela falou assim, quando eu vou ao Brasil, eu tenho que me reacostumar a andar olhando para trás, sabe, para ver o que está acontecendo. Então, isso é doentio, eu não faço isso em Portugal. Então, quando você Anda pesa despreocupada, né? ter, anda despreocupado, e quando você pesa ter um sistema público de saúde que funciona, ter essa segurança, ter uma alimentação muito melhor e mais barata do que a gente faz aqui no Brasil, e principalmente, Keila, ter desfeito aqui toda a base, né? A base profissional, a base familiar, a base de amigos. Então você começa a questionar, voltar para quem? Voltar para quê? E aí eu acho que é nesse pesar que elas entendem que ainda é melhor permanecer ali sim. E outra, o tempo com essa questão das subjetividades feridas cria uma casca, né? Ninguém vai sentir mais como da primeira vez. Então você já tem resposta, você já tem muito mais resistência e você já não se dói tanto com coisas que aconteceram no início, quando você estava ali de uma maneira mais vulnerável, mais indefesa que seja. Com certeza, a gente acaba começando a acostumar, né? Que nós somos um ser assim tão flexível, né? A gente vai É, se habituando com certas coisas e a nossa mente, né? Ela vai se adaptando a certas situações. Pessoal que está aqui conosco, se vocês quiserem comentar e fazer perguntas, eu já tenho algumas perguntas aqui, professora Camila, mas vocês fiquem à vontade para participar conosco, tá? É uma prosa, é uma conversa, é uma interação. E é muito bom quando vocês participam e pontuam também a opinião de vocês. Professora Camila, assim, essas lives geralmente tem algumas pessoas que participam às vezes ao vivo, depois assistem e me mandam perguntas no privado, porque às vezes são pessoas simples que não compreendem alguns termos. sim. E eu queria que você esclarecesse assim só um pouco mais o que é interseccionalidade. É Que você... um modelo, né, de análise, de você pensar determinado fenômeno, identificando quais são as categorias de pertencimento daquele grupo ou mais especificamente de uma pessoa. Então, a gente tentar sair do generalismo e individualizar para poder entender melhor. Então, eu preciso entender, aquela pessoa que está falando, é um homem ou uma mulher? É uma mulher branca, uma mulher negra, uma mulher indígena? Ah, é uma mulher negra. Essa mulher negra, qual que é o status social dela na sociedade? Ah, é uma mulher negra, mas é uma atriz. É uma mulher negra, mas é uma mulher de comunidade, é uma mulher da periferia. Então, quando a gente começa a entender essas categorias, a gente pode, de fato, começar a pensar nas subjetividades dessas pessoas de uma maneira mais particular e entender por que, que elas reproduzem alguns discursos, entender por que, que elas se comportam de certa maneira. Então, é buscar mesmo essas pertenças de identidade, porque quando eu falo, eu sou uma mulher cis, branca, de 40 anos, eu estou me colocando dentro de algumas pertenças, né? Então, essa é a minha identidade social. E fazendo isso, a gente consegue, de fato, entender melhor a subjetividade, compreender melhor quem é aquele grupo ou quem é aquela pessoa. Sim, muito bom. É só para que o pessoal entenda, né, a Sim, partir claro. do seu... tem uma pergunta que uma pessoa nos enviou, que é uma pergunta simples, mas eu acredito que ela seja muito importante para a nossa compreensão de uma forma geral. Uhum. Como nasce um estereótipo? Porque como eu acredito que é pelo tema, né? Então ele pergunta, Sim. como nasce um estereótipo? Então, o estereótipo, ele vem da cultura que nos cerca. Então, por exemplo, a gente não nasce sendo preconceituoso, a gente aprende isso na infância, né? Com os modelos que a gente tem, com a cultura que nos cerca. Então, se eu falar para você, eu tenho um filho de 2 anos, se eu falar para você que para o meu filho é todo mundo igual, seja brasileiro, seja boliviano, seja português, seja italiano,
Só que a cultura, e principalmente o que a gente conhece discursivamente, grande parte disso a gente conhece por causa da mídia, vai nos dando algumas imagens, alguns pensamentos que eles vão se formando e a partir daí os estereótipos se cristalizam. Por quê? Porque não tem como a gente conhecer tudo. Porque existe uma infinitude de coisas para se conhecer. Então, várias vezes a gente recorre aos estereótipos, que são imagens prontas, porque alguma pessoa nos falou, porque alguém dentro de uma instituição que para nós é valiosa, por exemplo, a igreja, a escola, repetiu isso, reproduziu isso, e aí a gente começa a incorporar e também a reproduzir. Né? Se a gente pensar que existe aí uma infinitude de coisas, que a gente nunca vai dar conta de conhecer tudo, e aí a gente vem Sim, reproduzindo várias coisas via estereótipo, porque o estereótipo é uma maneira de filtrar o conhecimento e de reduzir, de generalizar. Né? Então, sim. se me perguntarem o que você conhece sobre os chineses, muito pouco. Conheço basicamente o que é veiculado na mídia. Ah, então o que está na mídia são estereótipos? Na maior parte das vezes, sim. Agora, para eu desconstruir isso, eu tenho que estar aberta. Muitas vezes eu tenho que ir a campo, tenho que conversar com aquelas pessoas para realmente conhecer. Só que a gente não tem nem tempo, né? Muitas vezes não tem dinheiro, não tem capacidade para fazer isso. E aí a gente recorre aos estereótipos. Então, quando eu falo que o estereótipo da brasileira como prostituta, em grande parte, ele é reproduzido mediaticamente, é porque, por exemplo, em Portugal, a novela que fez mais sucesso até hoje é Gabriela. E eles entendem, principalmente as mulheres, entendem o comportamento da Gabriela como um comportamento que é imoral, como ela sendo uma mulher fácil. E aí, fomos nós que exportamos isso para lá? Foi. Então a gente nem pode colocar a responsabilidade toda por aquele estereótipo no país para o qual a gente está indo, porque muita coisa veio do Brasil. As propagandas do Ministério do Turismo nos anos 80 e 90 eram propagandas extremamente sexualizadas. Então, era basicamente mulheres, biquíni fio dental na praia, e isso rodava o mundo inteiro. Não por outra razão, a gente ainda tem destino de turismo sexual muito forte no Brasil. O Nordeste brasileiro ainda sofre muito com isso. Então, várias dessas imagens Uhum. também nós que criamos, né? Principalmente crianças, né? Tem muitas crianças que são, né, exploradas sexualmente no Sim. norte e nordeste do nosso país. Assim, mais lá, né? Não que outros lugares não tenham, Não né? tenha, Que eu né? até estava lendo um livro de violência sexual contra crianças e teve um ano, agora eu não recordo o ano, se foi 2018 ou 2017, que aqui em Goiânia foi o mais alto índice de exploração de crianças e jovens, né, sexualmente falando. Então, assim, isso é um terror, né? Pensar isso numa época dessa, né? Como hoje, com tanta informação, dizendo que às vezes a gente está muito mais esclarecido e eu não sei até que ponto isso é verdade, né? Mas, É. enfim. Tem uma pergunta que uma pessoa nos enviou, que ela fala assim: o sonho de brasileiras no exterior se transforma em um pesadelo cotidiano de assédio e medo? Então, eu vou voltar de novo na questão das categorias, né, identitárias. Para algumas mulheres, sim. Para a maioria, não sei. Não consigo mensurar isso. A minha pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, então eu não tinha em momento algum essa perspectiva da mensuração. A gente, por exemplo, não consegue dizer se grande parte das mulheres que atuam no mercado sexual em Portugal são realmente brasileiras, não existe esse dado. Então, não dá para a gente ser tão assertivo no sentido de dizer isso. Tem mulheres que têm uma história e um processo migratório extremamente leve, de sucesso, que nunca tiveram nenhum relato de assédio, e tem outras que vivenciam isso cotidianamente. E aí, de novo, né? Depende de onde essa mulher está falando, de quem é essa mulher, de quais são as vulnerabilidades que ela traz
sendo uma mulher de cor ou não, sendo uma mulher pobre, sendo uma mulher que entrou naquele país sem documento, porque aí você tem uma série de possibilidades de acesso. Eu entrevistei uma senhora que ela foi para Portugal já mais velha, nos seus 40, quase 50 anos. E ela foi indocumentada e ela passou 5 anos trabalhava diariamente no serviço de restauração, né, na alimentação em restaurantes. E toda vez que tinha batida policial ou do serviço de fronteira, ela tinha que se esconder. Então ela conta que ela se escondia atrás da geladeira. E não é isso que é o pior, não é só esse medo, né, de ser deportada, mas é o fato de você trabalhar 5 anos sem nenhum direito. Então ela trabalhou 5 anos Sim. sem nenhum contrato de trabalho, ela não tinha nenhum poder de barganha, de dizer, olha, eu vou lá denunciar o meu patrão, porque ele não fez um contrato de trabalho para mim, tá, se eu denunciar, eu também vou ser mandada de volta para o Brasil. E uma coisa que é muito interessante da história de vida é que, como trabalha com a memória, muitas vezes, quando elas estão relatando o fato, é que aquele fato ganha um outro significado. Então, quando ela começa a me contar sobre esse patrão, é uma pessoa por quem ela tinha muita gratidão. Então, ela fala: olha, eu sou muito grata a ele, porque foi por meio desse trabalho que eu consegui alugar um quarto, que eu tinha como sobreviver aqui. E porque depois de 5 anos ele resolveu que ele ia assinar o meu contrato de trabalho. Ele resolveu porque depois de 5 anos você pode fazer uma manifestação de interesse e aí você tem o direito de permanecer no país, Sim. né? E aí ela contou, durante a conversa, ela fala, mas eu fiquei lá 10 anos e eu nunca tive aumento. Eu entrei recebendo um salário mínimo, eu saí recebendo um salário mínimo. E a única vez que ela pediu um dia de semana de folga, porque normalmente ela folgava aos domingos, que era o dia que o restaurante fechava, ele falou assim para ela: tudo bem, desde que você pague outra pessoa para o seu lugar. E aí, quando ela contou isso, caiu a ficha dela para mim. Ela falou assim: ué, mas ele não era tão legal assim, né? E aí você só ouve, né? Porque na qualidade de investigadora, não, não era, né? Nem fica Então existe calado. também, existe essa ressignificação dos fatos, né? Que a memória vai trazendo e que a pessoa, por estar lá também há muito tempo, por ter tido outras experiências, ela consegue ter um novo olhar sobre aquilo. Então ela entendeu, ela foi sim explorada, né? Durante muito tempo. Porque a necessidade às vezes não cega, né? Porque diante A da dificuldade e sobrevivência, necessidade, né, você que isso, você fica cego, você às vezes você nem quer ver também, né? Muitas vezes nós não queremos ver, preferimos, né, pensar do jeito que ela pensava, que ele é bom, que está me ajudando, uhum, pago meu aluguel, alimento meus filhos, e é. aquelas coisas todas que seriam tipo os benefícios, né? E uma Uhum. pessoa fala assim, pode falar, Sim, não pode pode dizer. falar. Não, não. Tem uma pessoa que fala assim: ser brasileira no exterior não tem nada a ver com ser brasileiro no exterior. Esta afirmação procede? Procede, procede. Tem muita diferença em relação ao gênero, né? Uma E palavrinha aí eu só não vou. diferente. Né, você muda ali só o finalzinho. Mas eu não vou dizer também que ser brasileiro no exterior seja muito fácil. O estereótipo que é muito relacionado ao homem brasileiro em Portugal é justamente aquele que é malandro, que é bandido, que você tem que olhar com desconfiança. Então, enquanto isso não se repete para as mulheres, isso se aplica aos homens. Mas, de fato, é muito difícil, e eu nunca vi dentro das pesquisas que eu fiz, inclusive mesmo teóricas, eu nunca vi um homem relatar assédio por ser brasileiro. Né? Não sei Sim. se dentro de comunidades específicas, professora, mas e dentro da comunidade LGBT? Não sei. Tá? Eu estou falando dentro daquilo que eu pesquisei, a grosso modo, pensando só o gênero, né? Não pensando em sexualidade. É, a questão da hipersexualização, ela não faz sentido para o homem. Para o homem, né? É Uhum. muito interessante isso, né? Uma letrinha, mas que faz toda a diferença na vida, né, da pessoa, na questão do gênero. Tem uma Uhum. pessoa que ela manda, mas eu acho que é só um comentário mesmo, que ela quis deixar registrado.
porque não veio para mim, eu não vi isso como uma pergunta, mas talvez você interprete como. Para Beatriz Padilha, doutora em Sociologia, professora da Universidade do Sul da Flórida e especialista em imigração e gênero, as mulheres brasileiras muitas vezes são vistas e tratadas como sendo totalmente disponíveis para os homens no exterior. Alguns homens, e eu acho isso muito forte, alguns homens nem sequer consideram que as mulheres brasileiras não lhes pertencem. Então, é um sentido de pertença, né? De Volta pertencimento. naquilo que a gente conversou anteriormente, né? É uma visão ainda colonial, colonialista, de que os nossos corpos são corpos disponíveis. Então, se está disponível, é para usar, né? E eu não tenho nem que pedir. Eu lembro de uma mulher, ela falou para mim, foi muito engraçada, uma mulher de 52 anos, ela disse, Camila, é incrível, porque ela é solteira, quando eu saio, eu não sou uma mulher jovenzinha mais, quando eu saio, a impressão que eu tenho quando o português percebe que eu sou brasileira, é que de encostar em mim, eu já tô quase tendo um orgasmo. Sabe? Aquela Pois coisa é, assim, você tá pronta para aquilo. E aquele corpo realmente é disponível e pertence. Então, quando a gente fala na questão do gênero, é muito mais difícil para a mulher, porque isso envolve sim. de fato o corpo físico, né? E aí qualquer agressão, um assédio sexual, isso é muito pesado. E esse tipo de vivência não se aplica de fato ao homem brasileiro lá, pelo menos. Sim. A professora Camila, ela também ela faz alguns podcasts, não é isso? É isso Você tem um mesmo. canal? É o Meia E Taça. aí, isso. Eu E aí eu faço com a quero que, professora assim, Luciana Serenini também, é uma colega e, minha amiga do coração, e a gente discute muito esses temas relacionados à comunicação, a gênero, fala um pouco de mercado também, de marketing, e discutimos inclusive no último podcast sobre prostituição e o debate que está tendo em Portugal da legalização dos direitos, né, isso. Aí eu sexuais das queria que você trabalhadoras. falasse um pouquinho o que que é isso, podcast, como que funciona, qual o nome, né, lá que já colocou aí, minha taça é ótimo, já tem uma seguidora Ah, aí. essa aqui é a minha amiga, Ana Guizete, não vale. Então, o podcast é uma mídia mais ou menos nova, né, no Brasil, não é tão recente assim, mas ela ganha muita força, principalmente a partir do momento em que o Spotify começa a abrigar esse conteúdo. Tem muita gente que fala que é um descendente direto da rádio, porque é basicamente áudio, né? Em algumas situações você pode fazer uma live e transformar também em um podcast, não tem nenhum problema. Mas a ideia mesmo pelo menos do Meia Taça, foi que a gente tivesse encontros informais, tomando um vinho, e que ali a gente discutisse temas que nos interessam e que pelo próprio contexto político do Brasil são temas que eles não estão tendo uma grande abertura, né? Então, a gente fala muito sobre gênero, a gente discute feminismos, essa discussão mesmo sobre a questão da prostituição, que é um tema ainda bastante complicado, não existe consenso nem dentro dos feminismos, e só que a gente foi também é, atrapalhado, né, pela questão da pandemia. Agora estamos fazendo virtual, à distância. Mas a ideia mesmo é que a gente se encontrasse uma vez por semana, abrisse um vinho e fizesse essas gravações. Mas espero que em breve a gente consiga retomar o formato original. E o meia taça é isso, né? Um pouquinho de vinho, então uma meia taça de vinho, e meia taça que lembra sutiã, então volta a questão do feminino. Que bom. A respeito do podcast, como nós terminamos na live anterior, que eu quero assim que você esclareça um pouco assim desse canal também de comunicação e também pode ser utilizado de várias formas. Você acredita não? Como que você acha que as escolas, nessa época que nós estamos vivendo, né, dessas informações à distância, remotas, como as escolas podem se utilizar dos podcasts para o ensino remoto?
Keila, eu acredito que é uma mídia que ela é bastante versátil no sentido de que, como a rádio, você pode escutar um podcast fazendo outras coisas, né? Então, você pode estar na sua casa, de repente ajudando sua mãe a arrumar alguma coisa, estar ali com o fonezinho e estar também tendo conteúdo e fazendo ali o seu processo de produção de conhecimento. Porque, de Sim. fato, existem podcasts muito interessantes, trabalhando com temáticas dentro dessa perspectiva interseccional que a gente já falou. Então, existem podcasts segmentados para a comunidade negra, existe podcast que é mais voltado para a questão do gênero, existe podcast que fala só de cinema, existe podcast que fala só sobre atualidades. E a gente tem, né, essas pessoas mais amadoras, como eu, como a professora Luciana, que é a minha parceira, como você tem podcasts aí dos grandes veículos, como a Globo News, é, a gente tem também o Mamilos, que é um podcast já antigo, que vai tratar também sobre a questão do feminismo. E aí eu vou te dizer como que eu utilizo isso dentro de uma disciplina minha. Eu trabalho com Uhum. uma disciplina que chama Mídia e Cultura. E a gente aborda alguns temas que são espinhosos, né? Então a gente fala sobre mídia e racismo, a gente fala sobre mídia e a questão LGBT, a gente fala sobre mídia e classe social. Então, sempre como isso é retratado dentro da mídia, quais são os discursos hegemônicos dentro da mídia. E aí, para além do artigo científico, que é indicado para cada aula, eu coloco a indicação de uma série ou um filme e um podcast. Então, os alunos precisam Legal. ter essas três visões para que a gente consiga também ver qual que é a aplicabilidade da teoria e dos conceitos teóricos discutidos aqui no artigo, que é uma produção científica, como que isso repercute em produtos midiáticos diferentes, seja um filme, seja uma série e também num podcast. Então, eu acho que é importante, é uma mídia para você fazer, ela é muito barata, quase não tem custo, e é democratizadora, né? Então, pensar também esse lado, que qualquer um pode sentar e começar o seu podcast, se isso vai ter sucesso, se isso vai ter engajamento, se isso vai ter reverberação, é outra coisa. O meu, por Sim. exemplo, a gente não fica medindo por aí, né? Muito mais um espaço que a gente buscou para falar de temas que nos interessam e que não estão sendo, no momento atual, bem aceitos, né, no Brasil, ou a gente já não tem tanta possibilidade de fala, do que para ficar mensurando quantas pessoas entraram, quem entrou, quem não entrou. Então, não é muito por aí. Mas eu acredito nesse potencial da ferramenta, porque É, quando você começa a segmentar, você vai ter conteúdos muito específicos e interessantes. eu questiono porque, assim, a rede pública estadual, ela tem trazido um adoecimento, né, para os professores, né? Os professores têm, é, alguns professores têm dado aula para 180 alunos em uma única sala do Meet. Isso é muita coisa, né? É. Fora relatórios que eles têm que fazer no outro dia, deram aula hoje, planejaram aula, ainda tem que fazer. E aí, então, eu perguntei a respeito do podcast justamente como um suporte a mais para esse professor, né, para vir como um complemento daquele conteúdo que às vezes ele está ministrando em sala de aula, sabe? Porque a gente tem que, de Uhum. alguma forma, tentar ajudar esses professores do ensino básico, porque eles estão adoecendo, sabe? Sim. Sem ter alternativas para auxiliar nesse ensino. Olha, eu acredito muito, sabe, nessa ferramenta e no conteúdo que existe de qualidade em vários desses canais. É, eu estava me lembrando aqui, conforme você foi falando, eu lecionei uma disciplina em conjunto com outras professoras no mestrado, da UFG, e acabei descobrindo um podcast que é o primeiro podcast feito para os povos indígenas e os povos da floresta. Então, Legal. falando uma linguagem totalmente deles, trazendo as notícias do dia, mas de uma maneira com que eles consigam compreender. Então, tirando todo essa coisa rebuscada de uma fala jornalística que de repente para eles não vai impactar, porque simplesmente eles não vão decodificar. Então, existem iniciativas que são muito valiosas e Sim. só tem a agregar.
Tá? Você conseguir fazer essa pesquisa e linkar com o tema da sua aula e também te dar esse momento de descanso, porque a aula remota, síncrona, ela exige muito da gente, ela é muito cansativa. É muito Isso é mais do que a presencial. É o que todo mundo tem muito. sentido. E não só para nós, mas para quem está do lado de lá, né, para os alunos. Então, saber mesclar isso com conteúdos midiáticos que vão ilustrar, que vão reforçar, ou que vão detalhar aquilo que você está trabalhando, eu acho que todo mundo tem a ganhar. É verdade, eu também acho. Porque o ensino síncrono realmente é muito cansativo, não só para nós que estamos dando aula, mas também para o pessoal, né? Eles também cansam, né? Cansa o corpo físico, a saúde e vários temas, né? Então, assim, professora Camila, eu só queria fazer esse breve momento a respeito do seu podcast, que eu acho que é válido a gente estar falando, né? Disso que você desenvolve também a respeito, né, das mulheres, a respeito do feminismo de uma forma geral, Uhum. e te agradecer, né, por ter vindo aqui, porque desde que eu tive contato com a sua tese, eu achei muito impressionante e eu tive a impressão que tínhamos que falar a respeito disso de alguma forma, né, e divulgar essa produção para que as pessoas comecem a perceber, né, dessa discriminação, dessa situação que as brasileiras passam lá na Europa, não só em Portugal, mas a sua pesquisa foi em Portugal, né? Então, é te agradecer por este momento e por esses conhecimentos, compartilhar esse conhecimento. Obrigada, professora Keila. Eu que agradeço também o espaço, a possibilidade de fala. Eu acho que a gente precisa discutir essas questões, porque são questões que estão ligadas mesmo ao gênero, ao feminino, às vulnerabilidades que elas, de certa maneira, se colam ao gênero. E a gente também vive um momento em que muita gente fala que quer ir embora. Então, não tenhamos a ilusão de que tudo lá fora é melhor do que no Brasil. Não é isso. Você tem que ter essa capacidade de resiliência, você tem que ter uma inteligência emocional, porque pode sim dar muito certo, mas vai te exigir. Né? E é Acho que preciso lutar ter aqui essa. vale a pena, né? Lutar por um país melhor. Eu acredito nisso. Gosto muito do meu Brasil, Tem que ser né? E temos otimista. que lutar. É isso. Então, muito Então, obrigada.